Fala pessoal, Papo Tech hoje com rostinhos diferentes. A ideia aqui é trazer um pouquinho aí da realidade da Maita. Então, me apresentando aqui, eu sou o Igor, sou responsável por todo o time de delivery aqui da Maita. Comigo está aqui parte do nosso time que nos apoia aí na entrega das nossas demandas. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre frameworks de desenvolvimento com IA, para trazer aí um pouquinho da nossa rotina do dia a dia, tá bom? Vou deixar eles se apresentarem aqui. Felipe, com você. Fala pessoal, muito prazer, me chamo Felipe Correia, sou arquiteto de AI na Maita, faço parte do time aqui, junto com o Igor, os demais aqui que vão se apresentar. Fico responsável pela jornada ali à frente de pré-vendas, onde nós fazemos todas as concepções das soluções e fazemos as interfaces com o negócio dos nossos clientes, comunicamos muito ali com o time comercial e também com os times de produto e tecnologia aqui da Maita. Oi, gente, eu sou a Carol, eu sou PO aqui no time da Maita e no Papo Tech de hoje eu estou responsável por trazer o ponto de vista de produto e como que a gente trabalha diariamente aqui com o time tech na criação e no desenvolvimento de soluções diariamente. Pessoal, sou o Gilmar, faço parte aqui do time de delivery. Vou contar um pouquinho da experiência, da jornada do uso de IA através no processo de desenvolvimento. Boa, obrigado pessoal. Bem, para a gente começar a fazer uma introdução aqui, né? Como que surgiu isso, né? Acho que inteligência artificial generativa está com a gente aí há quase 2 anos e meio, quase 3 anos, né? E começou simplesmente com algumas trocas de ideia ali, né? Você perguntava, respondia, alguns desenvolvedores começavam a pedir auxílio com algum código, as coisas foram evoluindo e chegou num ponto onde percebeu a necessidade de ter um desenvolvimento mais robusto, mas que os gastos ali estavam consumindo muito token e estava tendo muito retrabalho, conversas longuíssimas, né, contextos longuíssimos, sessões longuíssimas, onde realmente estava ficando ineficaz e começaram a surgir algumas coisas. Dentro disso surgiu o SDD, eu acho que se não foi o primeiro, deve ter sido um dos primeiros. A gente já viu BIMED, Smart Half, Ponytail e alguns por aí, né? Aí eu queria entender, na visão de vocês, quando que vocês sentiram que realmente precisava olhar para isso com um pouco mais de carinho, um pouco mais de cuidado e realmente começar a trazer isso para o dia a dia? Boa, eu costumo dizer assim, Igor, talvez começando a falar um pouco do ciclo, né, que a gente sempre se preocupa com aquilo que nós vamos acabar entendendo que o cliente precisa, como que a gente aterriza todas essas estratégias, ideias, dificuldades, desafios. Anteriormente, a gente tinha muito o modelo de a gente gravar uma reunião, entender um pouco o contexto do cliente, desenhar os planos de soluções, e isso acabava se perdendo um pouco no meio do caminho, onde esse transbordo, essa passagem de conhecimento acabava ficando um pouco numa linha mais de conversa, um kickoff, uma reunião, um debriefing, entre outros aspectos, né? E aí quando a gente começou a utilizar essas camadas e contextos de AI, a gente percebia que se a gente fosse só numa linha de prompt engineer ali, a gente acabava tendo muita alucinação em determinados momentos e a gente não conseguia utilizar um ciclo vivo ali de ponta a ponta, onde a gente entende o desafio e isso vai desencadeando ali para a área de tecnologia conseguir fazer as execuções dos projetos, né? Então acho que do ponto de vista arquitetural, esse trabalho utilizando os frameworks, ele consegue dar um panorama de não só a gente ter um briefing ou não só levantar uma documentação ou ter uma proposta técnica, uma proposta comercial, e sim já um artefato de início para a camada toda do ciclo de desenvolvimento utilizar desde o princípio do entendimento do desafio dos nossos clientes, né? Então, hoje essas camadas arquiteturais, de estratégia, de negócio, de produto, serve muito por um artefato dentro desses frameworks que são conduzidos com AI de ponta a ponta para enriquecer cada vez mais tanto o modelo quanto o trabalho dos nossos pares ali que acabam fazendo toda a parte de produto e desenvolvimento e entrega dessas soluções ali que foram e são desenhadas para os clientes. Pegando esse gancho, e a gente sempre via no processo de pré-venda, né? Os clientes quererem ver protótipo, quererem ver soluções, às vezes até mesmo pedindo investimento de POC, né? Para que a gente pudesse provar um conceito ali e trazer. O quanto que esses frameworks aí auxiliaram no seu processo de pré-venda ali junto com o time comercial? Em vários aspectos, né? Obviamente que no contexto de utilização de AI no dia a dia, seja com prompt ou entre outros aspectos, os modelos que nós tínhamos anteriormente, aí, quando iniciou-se um pouco os modelos de AI,
dava um pouco mais de expansão de inteligência, né? Então, coisas que a gente não pensava, que às vezes nós não questionávamos, que às vezes passava batido ali no momento de entendimento da demanda e do desafio. Com esses modelos novos e evoluções que vêm surgindo, acho que um primeiro destaque que eu daria ali na fase da pré-venda, entendimento e desafio, é justamente esse enriquecimento de questionamento, de levantamento de requisito, a capacidade que nós temos também de conseguir dar um drive e direcionamento para mitigação de problemas e riscos durante toda a fase de desenvolvimento do projeto. E eu destacaria também muito forte a questão de eficiência operacional, né? No final das contas, a capacidade que a gente tem de paralelizar o desenvolvimento e elaboração de vários entendimentos e propostas é algo surreal, assim. Então, a gente consegue fazer mais de um levantamento em paralelo, a gente consegue entender mais de um escopo, uma demanda em paralelo. Então, isso acaba nos auxiliando bastante, assim, nesse plano mais de arquitetura, estratégia da pré-venda, entre outros aspectos. Um outro também extremamente importante é que quando a gente define já um plano arquitetural preliminar para a proposta, definição de escopo, quebrar isso em backlogs, evolução disso em metodologias e modelos ágeis, cada agente ali dentro dos modelos do framework e as capacidades que ele tem de enriquecimento dessas frentes específicas, dá um norte muito forte para a gente conseguir fazer toda essa parte de mitigação de problema, de risco, antecipação de qualquer tipo de situação que acontece durante a fase do projeto. Então, destacaria talvez aí 3 grandes pilares, né, que seria a eficiência operacional, acredito também que a antecipação de riscos e problemas, e a capacidade de a gente conseguir fazer mais com menos. Então, a gente consegue gerar muito mais coisa muito mais rápido. Né? E os prazos para a proposta? Esses dias me envolveram numa FIA aí, falando que de 7 caiu para 3 dias as propostas aí. Boa. Mas é isso mesmo, acho que essa é a ideia. Né? Pensando um pouquinho, fala aí, Ju. Pensando, acho que do ponto de vista de desenvolvimento, principalmente, né? Ferramentas já como todo desenvolvedor passou por algumas fases, né? A primeira de negação, de não querer utilizar no dia a dia, de querer desenvolver, ficar no bit byte ali, desenvolvendo propriamente dito, né? Depois, acho que um ponto ali de frustração até de você, eu pego uma determinada função, eu pego parte do meu código e eu coloco em uma ferramenta de chat, a gente tem diversas no mercado. E aí, ela vai te responder aleatoriamente. Pode ser que seja a resposta correta ou pode ser que não. Pode ser que ela vai responder com base em qualquer outra coisa. Então, o ponto-chave que o Felipe comentou é a questão do contexto, né? Quanto mais contexto a sua ferramenta de IA tem, mais ela tende a ser assertiva na sua resposta, né? E eu acho que uma fase que está todo mundo do mercado emergindo, nós aqui da Maita também, enquanto incentivadores do uso da IA, é utilizar ferramentas próprias para desenvolvimento, para que a gente tenha um maior enriquecimento de contexto, a gente tenha mais detalhes de projeto que vem desde a parte de pré-vendas e a gente consiga ter um desenvolvimento acelerado e conseguir entregar não só com mais velocidade, mas também com qualidade, né? A gente nunca deixa de lado isso quando fazemos nossas entregas, seja desde uma prova de conceito, ali numa fase de negociação, até mesmo uma fase de projetos ali quando a gente está em desenvolvimento e entregando produtos reais ali no dia a dia. Eu acho assim, e aí até puxando o gancho para Carol, né, emendando uma pergunta, eu acho que a fase da negação acontece, eu acho que as pessoas começam, até porque quando começou, a qualidade não era boa, você copiava e colava código, né, então realmente não tinha uma eficiência ali, você pegava trechos de código, adaptava no que você estava construindo e trazia. E aí, conforme as coisas foram evoluindo, até a gente começar a falar um pouquinho até dos frameworks aqui, quando a gente tinha um processo longo de desenvolvimento, talvez a Carol no papel de PO ali, de produto, de pensar na funcionalidade, demorava, sei lá, 2, 3 dias para escrever uma história efetiva para quando chegasse no desenvolvimento seja efetivo. Então, antes da gente cair a fundo sobre assim, explicar um pouquinho aí, ver do que vocês querem explicar, o que é o SDD, o que é o BIMED, vocês querem trazer, que eu acho que vale puxar um gancho também sobre as skills, sabe, acho que conectar esses assuntos acho que pode ser importante também. Show. Tá, falando de BIMED, né, que é o que eu utilizei principalmente, acho que eu vou pegar muito do que o Gil e do que o Fê falaram em relação a trazer celeridade aos processos. Então, eu como alguém que sempre ficou alocada em muitos clientes, eu sempre passei por processos muito demorados na construção de produto. Então, a gente, para poder fazer um discovery, a gente passava por entrevista e muita conversa, e é um vai e volta muito grande. Então, o BIMED, enquanto metodologia que apoia a gente para desenvolver produtos e, enfim, software de modo geral,
ele traz uma celeridade muito grande, mas ele também faz a gente de produto questionar coisas que talvez a gente não questionaria. Então, a gente tem ali uma série de skills, de agentes de IA que realmente apoiam a gente nesse desenvolvimento, e aí ele faz com que os processos sejam muito mais rápidos, mas que também sejam muito mais assertivos. Então, quando eu vou fazer um discovery, eu preciso, né? Ele sempre vem, um produto ele vem com uma ideia muito crua, e aí a gente entra naquilo de se debruçar, de fazer pesquisa, de conversar com muitas pessoas. E aí no BIMED você tem ali um desenvolvimento onde você vai dar um contexto para um agente e ele vai começar a te fazer perguntas com base no que você traz de informação para ele, para a gente conseguir ter uma especificação bem feita para um dev. Então, assim, para mim, quando eu falo assim de o quanto que isso me apoiou, foi muito em dar celeridade e em construir coisas muito mais assertivas também. Então, assim, hoje o que eu demoraria 1 mês e meio, 2 meses para fazer um discovery com muitas pessoas envolvidas, a gente consegue entregar em um- uma semana, talvez, assim, talvez até menos. E um discovery bem construído, bem estruturado, com protótipos, se for o caso. Então, as coisas, elas aceleram e elas são muito mais assertivas. Eu acho que a gente não tem, talvez, a gente tem um levantamento de hipóteses, mas a gente não fica tanto no acerto e erro igual a gente ficava antes. Então, agora as coisas elas são mais assertivas, a gente vai sendo guiado por um agente, as perguntas que ele vai fazendo são muito pertinentes. Então, assim, a gente fica entusiasmado também com toda a celeridade que a gente ganha, mas a gente vê que as coisas elas não têm tanta, a gente não comete tantos erros, assim, que um desenvolvimento de produto natural ele acaba acontecendo. Então, eu acho que a gente ganha muito por diversos aspectos. Boa, Gil? Eu acredito que, é, além de toda essa questão de enriquecimento, questões de perguntas, algo que ajuda bastante, principalmente no desenvolvimento de protótipos, é você conseguir ter um retorno rápido do seu cliente, você conseguir mostrar para ele visualmente se é realmente aquilo que ele deseja. Então, ele consegue, através de interfaces, através de telas ali, consegue visualizar se é realmente aquele o desejo dele, para que na hora que você vá para o desenvolvimento, você já vá embasado ali no que ele te deu de informação e o seu desenvolvimento tende a ser mais assertivo também, né? Falando de SDD, SDD é a abreviação de Spec Driven Development, onde com base de todo artefato, toda a informação que foi gerada utilizando outras metodologias, como BIMED, como a Carol citou, nós construímos as especificações e com base nisso, nós conseguimos guiar os nossos agentes aí para fazer o desenvolvimento. Então, o que eu posso utilizar como especificação? Algo muito trivial, por exemplo, um fluxo de login na minha aplicação. Então, eu posso pedir para a ferramenta de IA escrever uma especificação de login, e aí, com base num fluxo agêntico, né, eu posso mitigar ali perguntas, eu posso passar por hipóteses ali, ferramentas que eu tenho que já resolvem essa dor de autenticação, e eu escrevo toda a minha documentação. No final, se eu delegar esse fluxo, seja para alguém do meu time desenvolver, ou alguém do meu time que está utilizando uma ferramenta de IA, eu vou ter muito mais informações ali, questões que já foram respondidas, debatidas, e o meu resultado tende a ser mais assertivo também. Pensando tanto no BIMED e no Spec Driven, fazendo uma comparação, né, entre o processo antigo, vamos chamar assim, né, porque esse é um processo novo, além da velocidade, a qualidade final da entrega, tanto da especificação quanto do desenvolvimento, na visão de vocês, qual que tem mais idas e vindas ou mais retrabalhos hoje, pela experiência que a gente já teve na Maita? Entre o processo novo de BIMED e o antigo? Isso com o antigo, nessa que você falou. O antigo tinha muito mais idas e vindas, eu acho. Porque o que acontece? A gente sempre vem, é o que eu comentei, né? A gente sempre vem com uma ideia muito crua. E aí, a gente depende muito mais de conversas pessoais e, né, de ficar entendendo as dores das pessoas e realmente de seguir alguns processos que no processo, né, que no modelo antigo era tudo muito mais tinham etapas ali que a gente tinha que cumprir, vamos dizer assim. E aí um processo de discovery, até eu de fato conseguir criar uma história de usuário, por exemplo, para o Gil desenvolver, ele era um processo demorado. Então, assim, eu tinha muitas idas e vindas até o momento de eu chegar e apresentar para o Gil, por exemplo, ó, é isso aqui que a gente vai fazer, essa é a user story. E aí, de repente, ele validar e falar, pô, mas
tal coisa aqui não fez sentido para mim, não tá claro. E eu vou falar, não, realmente, porque a gente, enquanto produto, a gente também não pensa em todos os cenários. Então, ele volta para mim, e aí eu volto para um stakeholder, por exemplo, eu volto para uma outra pessoa e tem que fazer a especificação de novo, tem que fazer a história de novo. Enquanto que no modelo atual, eu enxergo que a pessoa de produto e a pessoa que desenvolve, elas são um parzinho ali, eles são melhores amigos. Então, o fato da gente estar muito junto nesse dia a dia de desenvolvimento, conforme eu for fazendo as minhas especificações, eu vou sempre mostrando para ele, porque a gente vai ganhando celeridade, talvez já matando as dúvidas muito mais junto, para eu poder realmente voltar para alguém e falar assim, é isso aqui que você precisa? E aí eu consigo trazer as histórias de usuário para ele, por exemplo, de forma muito mais rápida, em menos da metade do tempo. Então eu acho que o processo antigo ele era muito mais moroso. E o de agora a gente consegue ganhar uma agilidade muito alta e eu acho que o número de refações que a gente tem, ela é muito menor. E aí tem até um ponto que o Gil comentou, né, e acho que vocês falaram também, não necessariamente a gente tem que escolher um para trabalhar. Para a gente, do ponto de vista de produto, o BIMED, eu acredito que ele seja uma solução melhor. Mas quando, acho que vocês falam em desenvolvimento técnico, o SDD, ele é mais direto. Então, pro dev, eu enxergo que talvez seja uma solução mais assertiva do que ele trabalhar com o BIMED, que tem muito mais agentes, muito mais skills, e ele vai começar a levantar uma série de informações que talvez pro desenvolvedor não sejam tão necessárias. Uma provocação aqui. Eu entendi que ele é mais ágil, mas ele é mais ágil porque ele permite fazer mais rápido, errar mais rápido e corrigir mais rápido e refazer de novo, ou porque a qualidade na primeira vez ela é maior? Eu acho que os dois. Eu acho que os dois. Mas eu acho que a questão de permitir errar mais rápido, eu acho que ele acontece, a gente consegue ter essa visibilidade de forma muito mais rápido. É porque é isso, eu vou dar um exemplo. A gente teve um cliente que tinha uma dor específica, e aí, inclusive, foi a primeira vez que eu trabalhei com o BIMED, então eu patinei um pouco até eu aprender de fato. Então o Fê trouxe para mim, eles tinham uma dor específica, eu falei, beleza, vamos lá. E aí eu sentei com a pessoa que ia desenvolver aquilo, cara, me explica como é que eu faço isso. Então, entendi como é que funcionava o BIMED, comecei ali a ter uma conversa com um agente de discovery, por exemplo, passei o meu contexto para ele foi me fazendo perguntas, me deu uma primeira versão ali de uma documentação e eu fui trabalhando em cima daquilo. E aí, o que eu podia ter de erros no meio do caminho, eu identifiquei muito mais rápido do que eu identificaria num processo normal de produto. Porque eu acho que está muito relacionado também a uma série de perguntas que ele vai te fazendo. Então, é importante a gente sempre fornecer o máximo de contexto que a gente tem para que ele também possa levantar os questionamentos para a gente poder identificar, opa, eu tenho uma informação que está inconsistente aqui. Ou então, não, está correto, é exatamente isso que eu precisava. Ô Gil, vou fazer uma pergunta aqui, voltado um pouquinho mais para o técnico, que é no sentido de. A gente sabe que essa questão vou chamar de vibe code, né, desenvolvimento com IA, surgiu muito assim, copy e cola de código, todas essas coisas. Aí surgiu a parte das skills, e em paralelo a esses frameworks. E aí, por que eu estou fazendo essa pergunta para você? Porque lá na Maita a gente atua com desenvolvimento interno, que não necessariamente tem um PO ali vinculado, que apoia no discovery junto com as áreas usuárias, e a gente tem os projetos. Quando que você recomenda para os devs internos agora, usa o spec driven ou não, cara, se você só usar essas skills que estão bem formatadinhas, que a gente está fazendo esse trabalho até para estruturar e ter um padrão dentro da empresa, quando que você sugere um ou outro, por exemplo, para os desenvolvedores? Pô, eu acho que, principalmente de produtos internos, onde a gente não tem uma pessoa de produto dedicada, então o dev ele acaba fazendo um papel meio misto ali de produto e também de desenvolvimento, se apoiar em um framework mais completo, seja o BIMED ou o Spec Driven, ele te traz muita vantagem, porque você pode emergir ali numa etapa de pesquisa mesmo, um deep research praticamente, onde com base num produto que você já tem, que raramente ele vai ser totalmente novo, principalmente quando a gente fala em desenvolvimento interno, né? Você já tem uma base, já tem interfaces que já foram desenvolvidas, já tem fluxos prontos, então a sua base, o seu contexto para ele já vai ser interessante. E aí, com base disso, você pode levantar perguntas que você mesmo vai com a área usuária e levanta essas perguntas, traz as hipóteses,
desenvolve ali o que nós chamamos de uma interface, ali um HTML, propriamente dito, volta com a área usuária, mostra a interface, você valida a ideia e depois você já parte para o desenvolvimento, né? Agora, quando você já vem pensando um time ali um pouco mais robusto, né, que você tem uma pessoa de produto, você tem mais desenvolvedores, dependendo, a sua história já foi refinada, já foi escrita, você já tem muitos detalhes onde você já pode ir direto para alguma skill de desenvolvimento ou até mesmo skills ali de segurança, skills de code review, e aí você já pode ir para um desenvolvimento mais acertado, porque essa etapa de pesquisa que você faria inicialmente já foi feita por alguém do seu time, já validou todas as hipóteses e você já pode ir direto para o desenvolvimento. Então, eu entendo que são esses dois caminhos que a gente tenta seguir aí no dia a dia, principalmente de produtos internos. Boa. Eu queria fazer uma pergunta agora que envolve um pouquinho mudança de conceito, né? Acho que cabe para os três aqui, mas começar pelo Felipe. O Fê, quando a gente começa a ofertar para o mercado, entregar software com apenas 2 pessoas, né, que é o que a gente evoluiu. Por causa desses frameworks, por causa de toda a expertise que a gente está ganhando, com as experiências e testes do dia a dia, a gente vai com uma proposta diferente do mercado. Ao invés de com uma squad, 5, 7, 10 pessoas para atender um projeto, né? A gente fala que consegue entregar um projeto e a gente tem cases que mostram isso, né? Como que os clientes estão recebendo isso em tempo de pré-venda? Nós temos percebido, obviamente, que o mercado, por si só, ele já está tendo essa mudança cultural, um pouco de adaptação do ponto de vista de skill dos profissionais sendo readaptadas com os contextos de utilização de AI no dia a dia. Naturalmente que a gente já empacota isso, já consegue colocar esse modelo, esse formato de trabalho dentro de algo muito amigável para explicar e transpassar isso para o cliente de uma maneira que fique claro para ele que a utilização de menos pessoas não quer dizer que a gente não vai conseguir entregar a qualidade que mais pessoas poderiam entregar. Então a gente consegue transmitir esse tipo de entendimento mesmo para o cliente em si, mostrando para ele contextos específicos do que a gente já fez, estamos fazendo, co-criando, criando, entendendo solução. Um ponto muito bacana é que durante a fase do entendimento do desafio com o cliente, ele já degusta um pouco disso. Porque acho que até o Gil comentou, a Ká comentou que a gente consegue, em tempo de entendimento do desafio do cliente, levantar todos esses contextos, enriquecimento de contexto, a ponto de a gente já começar a mostrar para ele, por exemplo, uma identidade visual de como que ficaria aquele produto. Obviamente vai depender muito do que a gente vai estar conversando com o cliente em si, mas, por exemplo, poxa, estamos desenvolvendo um novo site, ou estamos adequando algo que já está construído para uma migração, modernização de algo. A gente consegue, na fase de pré-venda ali, mostrar para o cliente algo já tangível, onde ele enxergando aquilo, comparado a um modelo tradicional, operação tradicional que ele tem, ele vai se deparar e falar assim, poxa, aqui dentro eu possivelmente demoraria, sei lá, 1 mês para fazer o que eles estão fazendo em 1 semana. Então ele já consegue ver na prática o discurso que nós estamos colocando de eficiência operacional, com os de inteligência, né? Acho que só para aterrizar assim, um caso bem recente que nós tivemos, foi justamente isso, era uma dor operacional, a gente conseguia entender qual era o cenário, a gente montou um protótipo bem alto nível, né, mas já com a fidelidade ali um pouco legal para a área de produto, a área de negócio compreender o que seria feito. O cliente entendeu aquilo, existia uma estimativa interna que eram por 4 meses de desenvolvimento, a gente conseguiu fazer isso em 1 mês, e quando a Ká já pegou e recebeu essas especificações, ela tinha todo o contexto necessário do ponto de vista de backlog, de encaminhamento tecnológico, de arquitetura, de UX e UI, onde um profissional participou da parte da pré-venda e ela já pegou para dar sequência nesses contextos. Então, está se adaptando o modelo em profissionais, né, para essa utilização dentro dos frameworks, que através dessas adaptações, naturalmente, as AIs vai complementar cada vez mais o trabalho de quem está na ponta. Bom, Acho que até um ponto sobre esse case que o Fê comentou, eu vejo que o cliente, às vezes, ele pode se assustar. Esse caso mesmo, ele foi um exemplo, né? Quando a gente fez ali kickoff com eles e tal, a gente fez com outras pessoas que não foram necessariamente as pessoas que contrataram a gente, por assim dizer. E aí, quando eles perguntaram, tá bom, quantas pessoas do time a gente coloca? Eu falei, 2. Eu e mais um tech lead. E aí eles se assustam um pouco e a gente fala, tá tudo sob controle, calma. E aí é muito um trabalho de a gente também dar essa tranquilidade para eles de que, assim,
Tudo bem que são 2 pessoas, mas isso não diminui o quanto o trabalho vai ser bem feito. Então, esse exemplo que o Fê trouxe, por exemplo, quando ele trouxe ali o protótipo para mim e já tinha muita coisa mapeada, todo o trabalho que eu ia fazer de documentar e de ter de fato um protótipo num Figma, por exemplo, ou realmente o que um dev ia usar para desenvolver, todas as user stories, tudo isso que ia demorar, sei lá, talvez 1 mês e meio, o processo como um todo, em 1 semana a gente já tinha tudo pronto. O projeto foi entregue em 1 mês e meio, né? O projeto foi entregue em 1 mês. 1 mês, é. Em 1 mês, cravadinho. Em 1 semana eu tinha a documentação pronta, o protótipo em HTML já finalizado, aprovado pelo cliente, com tudo que ia ser já na identidade visual deles, todas as user stories já refinadas, quebradas, tudo bonitinho. 1 semana tudo pronto, para o restante do desenvolvimento acontecer nas outras 3 semanas a gente entregar para o cliente homologar. Então, assim, eles se assustam um pouco, mas conforme vai passando o tempo, eles veem que funciona, isso passa uma tranquilidade muito maior para eles, porque é isso, assim, a gente tem uma série de informações, a gente consegue dar uma celeridade muito grande que a gente não conseguia antes. E aí, João? Perfeito. Acredito que um ponto-chave que o Felipe e a Carol citaram é a questão da entrega de valor, né? Você demonstrar para o seu cliente ali em agenda que de fato o que ele pediu está transcrevendo em realidade, né? Seja desde a fase de protótipo ou até mesmo na fase de desenvolvimento, né? E a gente costuma até brincar que antes o gargalo ele acabava sendo um desenvolvimento, então você eventualmente tinha atraso na entrega, você ia desenvolver alguma coisa, passava de um sprint para outro, agora você finaliza muito rápido e aí você esbarra em processos que às vezes não estão preparados para essa velocidade, né? Seja para buscar uma janela de Gmood para você fazer uma publicação no ambiente produtivo, seja para você fazer uma homologação junto ao cliente. Às vezes as pessoas que estavam envolvidas nos projetos estão envolvidas em outros contextos internos e não conseguem te receber ali em tempo, né, para você fazer essa homologação, fazer essa validação. Então o gargalo acaba sendo transferido de lugar, não mais no desenvolvimento, mais uma etapa de homologação e produção. E, obviamente, nós aqui, enquanto consultoria, estamos juntos para poder apoiar nossos clientes nessa fase, seja na fase de homologação, seja na fase de implantação, para que ele comece a gerar valor rápido para os clientes deles também. Eu percebo, a gente fechou agora um projeto grande, né, de 9 meses usando inteligência artificial para migração de framework, né, atualização de framework, né? E a gente conversando com a empresa, eles falaram assim, mas quantas pessoas vão fazer parte desse time? E a gente falou 3. Excepcionalmente para esse a gente colocou um a mais porque tem uma parte de teste automatizado que nos outros projetos normalmente tem teste, mas não é automatizado, não tem necessidade de um QA porque a própria inteligência artificial faz com base na especificação. E aí eu acho que esse é o principal diferencial desses frameworks, né? Você tem agentes especialistas fazendo a especificação, o desenvolvimento, os testes, entregando com mais qualidade. Mas aí eu queria falar um pouquinho agora de coisas ruins, né? Não é só coisas boas que o Vibe Coding pode trazer. E aí eu vou trazer um para mim. Por exemplo, quando a gente fala de um projeto onde a gente tinha 5, 7 pessoas trabalhando, eram 7 pessoas trabalhando. Né? E aí você tinha perfis júnior que estavam começando na carreira, plenos, sêniors. Quando a gente formata nesse modelo de 2 pessoas, é meio que obrigatório e mandatório pessoas sêniors. Isso é um problema? Como é que vão ficar essas pessoas que não tiveram essa experiência ainda? Eu sei que na Maita a gente tem um programa de formação, a gente incentiva, a gente ensina, mas isso é um problema na visão de vocês? Eu não acho que seja um problema, porque, por exemplo, para mim foi tudo muito novo também. Foi um framework muito novo. Então, eu particularmente estou no meu segundo projeto que a gente está rodando assim. Então, o primeiro que foi esse que o Fê comentou e o segundo que é um projeto já muito maior. Quando eu cheguei na metade do primeiro projeto, você vai desenrolando. Então, assim, é isso. Eu acho que tem muita questão da gente usar IA com responsabilidade, para a gente não sair só queimando token, né? Porque senão a gente perde o controle de tudo, perde a mão. Então, acho que tem muito essa questão de usar a IA com responsabilidade, mas eu acho que não é nada que seja, assim, um absurdo para ser aprendido. Eu acho que tudo é muito tranquilo. Então, para mim, foi um processo que eu dei uma patinada muito no começo, assim,
Mas uma vez que você começa a entender realmente como as coisas funcionam, você fala assim, cara, isso aqui tá muito ao meu favor. Então, assim, eu não tenho por que ficar preocupada. Eu tenho aqui uma série de skills que vão me guiar num desenvolvimento, que vão me guiar numa documentação. Eu tenho tudo isso a meu favor. Então, eu não acredito que seja um problema para alguém que seja mais júnior, porque é tudo muito intuitivo. Então, se você senta ali, você está disposto a se desenrolar, eu não acho que vai ter algum agravante por não ser uma pessoa extremamente sênior. Pegando esse gancho, tá? Antes de passar a palavra para eles, mas o meu ponto aqui talvez seja um pouquinho diferente. O framework em si talvez ele não seja complexo, mas dar uma autonomia de uma condução de um projeto a um PO júnior que não tem nem a bagagem de PO ainda, a experiência ou a evolução dele não pode ser prejudicada? Talvez. Talvez pode, mas é que é isso, assim, acho que depende muito de ele vai trabalhar num modelo antigo de desenvolvimento de software para ele ter isso prejudicado, ou ele vai trabalhar somente no modelo novo, onde ele vai usar o desenvolvimento com IA mesmo. Não vai eliminar a necessidade dele se É, formar como PO, então, independentemente da tecnologia. exato, exatamente. E aí, Gil, e você na sua visão? Acho que pensando principalmente em desenvolvimento, né? Se você utilizar, mesmo que você esteja apoiado na melhor ferramenta de desenvolvimento, mas você não define padrões para o seu projeto, o seu resultado não vai ser assertivo, né? Então, quando você tem pessoas que têm um menor nível de experiência, alguém júnior, alguém pleno no seu time, é, se fosse um desenvolvimento ali com squads completas, né, como a gente cita, o papel do sênior ali, do líder técnico, é de guiar essas pessoas, de mostrar quais são os padrões, o que deve ser seguido no projeto, para que ele caminhe e não tenha retrabalho, refatorações. Então, mesmo que utilizando essas ferramentas de IA, o papel do sênior ele vai se manter o mesmo, onde, através dessa definição de padrões, seja de skills, de regras para o desenvolvimento, ele pode delegar ali para alguém júnior, alguém pleno, outras tarefas enquanto ele está olhando para outros contextos. Então, participando de outras agendas, participando de contextos ali de pré-vendas ou algo nesse sentido. Então, esse papel de definir quais são as regras, definir como o projeto vai se guiar, ele se mantém igual nos dois cenários. A diferença é que, apoiado em ferramentas de IA, alguém ali que demoraria um dia, 2 dias para entregar uma tarefa, ele também vai entregar uma tarefa ali mais rápido. Então, vai exigir de você também definir novos padrões, seja para fazer revisão de código, seja para fazer a validação do que ele está fazendo ali para ver se foi um resultado assertivo e aos poucos ele vai se debatendo. Obviamente que a questão do aprendizado, eu acho que é algo que todo mundo no mercado está se entendendo como que vai ficar, porque quem veio de um desenvolvimento tradicional, vamos falar assim, então passamos ali pela fase de repetição, desenvolvemos ali várias conexões com o banco manualmente, então, de certa forma, nós decoramos isso, está na nossa memória. Hoje em dia, você vai fazer uma vez ou outra e você vai partir para um outro contexto, para uma outra fase do seu desenvolvimento. Então, essa questão da repetição em fazer as coisas, hoje em dia você pulou essa fase, mas a questão do desenvolvimento em si, ela continua de fato acelerada. Realmente é um cenário que nós enfrentamos hoje, porque assim, a gente está no dia a dia na prática usando isso e a gente vê com uma ótica de quem está dentro, né? E passa a sensação de que para quem utiliza, precisa ter uma capacidade, principalmente de criticidade, uma arbitrariedade ali do que está sendo feito pela AI, que dá uma conotação que o perfil tem que ser mais sênior. Ele tem que entender o panorama de tudo que está fazendo, o que a AI está gerando, se ela não está alucinando. Então, o human in the loop ali, né, que vai acompanhar essas elaborações e toda a parte dos usos de AI durante todo o fluxo, a gente fica mais como orquestrador de tudo do que de fato ali quem vai ficar executando toda a operação, né? Então, essa saída do profissional sênior para ser mais um orquestrador, mais uma pessoa que garante a qualidade de tudo que está sendo gerado, ver se está aderente a todo o processo de ponta a ponta, quando nós olhamos para a capacitação de novos profissionais para assumir essa responsabilidade, logo a gente assume que existe uma curva gigantesca para você conseguir ter essa capacidade de arbitrar o que de fato a AI está gerando, se está gerando bem ou não e tudo mais.
Todavia, eu entendo também que, assim como no passado tinha essas dificuldades quando eu comecei a entrar a questão de full stack, várias stack, novos frameworks, novas metodologias, entre outros aspectos, eu acredito que no médio prazo vai ter-se algum modelo específico para a formação de novos profissionais dentro do contexto de utilização de framework. E aí, dentro desse contexto de utilização de framework, nós vamos ver perfis que não precisam de uma senioridade para executar tarefas que se tornaram novamente repetitivas de quem está orquestrando as AIs. Começa Então, a acho que vai mudar um pouco esse panorama de... começa a ser muito mais um gestor da IA do que propriamente um desenvolvedor, talvez, que tenha minimamente noção do que está sendo criado, mas com insumos através da IA, garantir que está acontecendo da forma correta. É isso aí. Acredito que no longo prazo, dificilmente a gente vai ter a necessidade de se especializar numa stack ou em várias stacks tecnológicas para conseguir desenvolver. Hoje já nem necessariamente precisa, né? Então, acredito que muda essa especialização por stack para uma especialização em orquestrar agents de AI. Boa. Pensando agora um pouquinho de custo, assim, e aí talvez ter uma visão ali, né? Na visão de vocês, assim, token, né, o que transita quando a gente está conversando com uma inteligência artificial. Vocês perceberam um consumo menor na utilização desses frameworks? E aí eu acho que isso dá para medir de algumas formas, talvez. A quantidade de interação que vocês fazem com a IA, se vocês não estivessem usando, assim, qual que é a visão de vocês sobre isso? Eu passei a consumir mais, mas é porque é isso, meu nível de interação ele aumentou muito. Então, antes a IA era meu apoio para escrever e estruturar uma história de usuário, por exemplo, ou até uma documentação. Agora não. Ela é desde o do processo de discovery até eu realmente estruturar a documentação, criar um protótipo para eu chegar na etapa final de criar a user story para o desenvolvimento. Então, o meu número de interação hoje ele é muito maior. E aí por isso que eu passei a consumir mais. Mas tem a questão que antes o meu consumo ele era desenfreado, porque ele não era um consumo mais guiado. Então eu acho que eu ia muito cru, assim, né? Vai fazendo pergunta, vai jogando as coisas, é muito do que vocês falaram. Quando você não tem o hábito de utilizar, você vai jogando as coisas sem muito contexto e aí vai vendo o que dá para aproveitar. Quando você utiliza de uma forma muito mais guiada e muito mais assertiva, por mais que o consumo seja maior, ele é um consumo muito mais consciente, né? A Vamos dizer produção é assim. maior. É muito maior, Vocês exatamente. são muito mais Muito eficientes mais porque está eficiente, tendo uma perfeito. metodologia que está guiando. Isso faz com que, por mais que gaste eventualmente mais tokens, os tokens não estão sendo desperdiçados. Não tem desperdício, exato. Eu acho que é um ponto-chave isso de... antes você, propriamente, ele pegava um trecho ali de código, você, mesmo guiado em ferramentas, né? Você coloca ali no modo de pergunta ali que seja, ele vai te responder uma resposta aleatória, que pode te frustrar, pode não ser aquilo que você esperava, ou pode ser, de fato, a resposta ali assertiva, né? Acho que utilizando diversos frameworks que a gente tem, ou você se guiar por um específico, né? Acho que é bem importante. O seu uso vai ser maior, mas ele vai ser muito mais produtivo, né? O seu resultado final vai ser mais assertivo também. No meu caso, assim, uma coisa que eu sempre percebo é que quando existe uma esteira nova que anteriormente nós não executamos, eu percebo que geralmente a gente tem um pouco mais de gasto de uso de tokens, porque é um cenário, entre aspas, atípico. Por exemplo, se eu pego um cenário em que a gente geralmente analisa a demanda de diversas formas. Pode ser um PDF, uma RFP, por exemplo. Vai chegar um baita de um documento de N páginas que a gente vai precisar avaliar tudo que está ali dentro. Hoje em dia, utilizando AI, você não precisa necessariamente se debruçar página por página para você conseguir entender o contexto do que está ali. Então, pegando o cenário da RFP, geralmente a quantidade de análises que tem que fazer no input das informações, naturalmente, você vai ter um consumo maior de token. E que depois disso você vai ter que derivar para outros contextos para finalizar o plano arquitetural da criação daquilo que está sendo solicitado. Então, para resumir bastante, aquele processo que foi executado pela primeira vez, geralmente você vai conseguir entender que no meio desse caminho você pode construir skills para conseguir encurtar mais esse processo e já te responder de acordo com o que você precisa. Então, com a criação de skill, geralmente o que eu costumo fazer? Existe um novo processo
que a gente está executando pela primeira vez, é um cenário atípico, executo, geralmente vai, sei lá, extrapolar de tokens, mas quando eu for executar aquele mesmo processo, eu não preciso passar por tudo de novo, deixar a AI gerar sozinha ou entre outros aspectos. Eu já vou etapa por etapa entendendo o que dá para mim modernizar com skill. E essas skills elas vão ser reaproveitadas para outros cenários, e aí eu consigo também enxugar muito mais o entendimento, né? Que aí eu entendo que a derivação de muito token é quando você não consegue se usufruir da fonte de dado como ela deveria ser utilizada. Você deixa a IA muito solta, ela começa a gerar um monte de coisa, às vezes alucina, você perde. Então, acho que essa utilização de skill é extremamente importante durante toda a fase para a gente pensar em redução de token. Boa. Hoje, eu pensando nessa parte de reutilização de contexto, né, ou de conhecimento, não vamos chamar de contexto, mas de conhecimento. Como que você, no dia a dia, junto do time ali, vocês estão trocando figurinha, trocando ideias sobre esse negócio? Assim, putz, eu fiz isso nesse projeto, funcionou, vamos adotar como padrão aqui dentro da Maita para que a gente possa realmente cada vez mais ganhar mais eficiência, ser mais rápido, mais efetivo, entregar, porque entrega com qualidade a gente já viu o que está acontecendo, né? A gente não está tendo retrabalho nos clientes, a gente não está precisando refatorar nada. Como é que no seu dia a dia, né, no de vocês ali que estão na frente do cliente ali, como é que vocês estão reaproveitando ou trocando ideia entre o time para poder aproveitar esses cases de sucesso? Boa. Acredito que para diversos times no geral e nos times, nosso time interno, que é algo que a gente costuma fazer, é adotar cerimônias ali, seja semanais, quinzenais, aí vai de acordo com a disponibilidade do seu time, para que haja realmente essa troca de conhecimento. Obviamente que, como está todo mundo imerso no mesmo tema, então está todo mundo pesquisando, então eventualmente a gente compartilha via mensagem no grupo de WhatsApp, e é interessante também trazer outras pessoas ali do seu time para, de repente, pesquisar ali sobre uma ferramenta, marcar ali uma cerimônia formal, né? Não formal propriamente dita, mas marcar um momento ali onde todo mundo vai estar reunido, vai se debater sobre aquele tema, né? Nas rotinas do presencial, né, a gente, ali no momento de descontração, seja no almoço, no cafezinho, a gente costuma debater também, né? Então acho que isso é bem interessante, principalmente trazendo os aspectos positivos e negativos, trazer ali aquilo que funcionou, aquilo que de repente não funcionou, entender ali as diferenças, né? Acho que dessa forma todo mundo segue junto nessa jornada de aprendizado, né? E consegue compartilhar, consegue extrair melhores resultados das ferramentas que nós temos aí disponíveis no mercado. Pior que o Ju falou tudo, gente. Agora é isso. Não, boa, né, eu vejo isso assim, acho que a gente fala, né, do presencial e do remoto, mas o nosso presencial ele realmente ele favorece essas trocas, né? Acho que vale muito. Acho que só tem um ponto aí, né, Igor? Uma palavrinha que às vezes soa até com uma amplitude muito grande, né? Mas se a gente pudesse agrupar dentro de governança, né? Acho que o papel da governança também nesses processos de continuidade daquilo que está sendo elaborado, para não ficar centralizado em uma pessoa só, e a gente conseguir disseminar todo esse conhecimento e utilização desse contexto de AI para toda a equipe e time, né? É, Acho que nesse ponto ali é o que a gente brinca, né? A inteligência artificial generativa ela é o super estagiário. Mas se você não souber guiar esse estagiário, né? E a gente fala de dados verídicos, né, dados oficiais e não controle de planilhas. Se você não põe uma estruturação, igual o Gil falou, cara, se eu não definir qual que vai ser a arquitetura, qual que vai ser o padrão do projeto, se eu não tiver governança, as políticas, o resultado pode ser desastroso, né? Acho que a gente fez algumas POCs dentro de casa ali, a gente até brinca com um caso interno nosso ali, né? Dou sim para tudo lá pro meu Claudinho e vai em frente. Mas quando você vai ver o resultado, tem um indiano invadindo a tua máquina porque você deu, né? Você apenas apertou sim. É isso, Perigoso. porque você deu superpoderes para um super inteligente, né? Para um estagiário super capacitado. Então, acho que essa questão da governança ela traz isso de uma forma latente no nosso dia a dia. Se o processo não estiver bem definido, se não tiver no humano ali naquele processo, validando se o código que foi gerado não foi malicioso, ou minimamente rodar num software específico para aquilo, ou até a história, se não validar com o usuário que está demandando, né, você realmente vai ter resultado ruim, né? Eu acho que isso é uma coisa que é muito importante também. Não dá para você ser preguiçoso quando você usa esse tipo de framework, porque você vai ter que conferir muita coisa do que ele está fazendo. Então, assim, só apertar o sim e concordar com ele vai te gerar um retrabalho.
porque ele vai te trazer depois uma documentação. E eu tô te falando porque já aconteceu comigo, na minha primeira tentativa. Falei, gente, se eu apertar um sim para tudo aqui, que não é possível. Ele me gerou uma documentação de Sim, para toda essa 150. sessão. Essa sessão você É, faz tudo. foi isso, ele me gerou uma documentação de 150 páginas. Eu falei, acho que não. Aí lá vou eu ter que reler e ver o que que eu ia precisar corrigir. Então, assim, não dá para você pular etapas também, né? Por mais que ele vá acelerar muito o desenvolvimento, a gente tem que ter esse trabalho que, assim, de conferir, de ler, de confirmar tudo aquilo que ele está te entregando de informação mesmo. Nós estamos deixando de ser seres executores para ser seres pensantes. Sim. Acho que eu colocaria pensantes e validadores, né? Mais validadores, exato. Acho que a gente tem que começar a pensar numa soft skill um pouco mais de criticidade, assim. Se olhar para algo e começar a criticar o que está acontecendo, o que está saindo do outro lado. Obviamente que a gente está saindo mais do contexto operacional para ser mais estratégico. É. Eu faço alguns laboratórios, né? Hoje na prática eu não desenvolvo mais no dia a dia, mas para ficar atualizado tudo que está acontecendo, eu faço alguns laboratórios e eu percebi isso. No começo, assim, tudo para essa sessão. Cara, o tempo de retrabalho que eu tinha para qualquer laboratório era gigantesco e tinha um gasto absurdo de tokens por ineficiência. Aí ele falou assim, cara, isso não está funcionando. Aí a gente debateu várias vezes sobre skills, sobre metodologia, sobre frameworks, exatamente para começar a ter esse cuidado. Falei assim, cara, beleza, entendi que ele é muito inteligente, ele conhece muito, mas ele não sabe para onde ele tem que ir. Ele é extremamente criativo, Ele é se você deixar. criativo, exato. É a mesma coisa que você soltar um barco no meio do mar e falar assim, vento bate, leva pra Só vai, só vai. E aí, realmente, quando você começa a dar guardrail, você começa a realmente falar assim, ó, você segue por esse caminho, o negócio flui muito melhor, com muito mais qualidade, com muito mais eficiência, né? Queria falar, Gil? Pensando nesse aspecto de qualidade, né, algo que no dia a dia, tarefas muito repetitivas ou não triviais ali acabavam sendo cortadas, né? Então a gente via muitos projetos sendo entregues ali sem documentação ou sem a parte de testes automatizados, porque você esbarrava num prazo, você tinha que entregar e você tinha que ir para um outro projeto. Hoje em dia é até uma boa prática, né? Você escrever a maior quantidade de documentações possíveis, seja a nível do seu projeto, a nível de padrões do seu projeto, e também utilizar testes para quê? A ferramenta de IA ela vai ser generativa, então ela vai gerar com base nas informações que você deu para ela de contexto. Mas o resultado final, aquilo que você de fato vai garantir, será que ela está seguindo por um fluxo ali que é o correto? Ou será que ela não está olhando só o caminho feliz, mas está olhando os casos de exceção também, os edge cases, como a gente costuma falar? É através de testes. Seja testes unitários, testes de integração. E hoje em dia, utilizando as ferramentas de IA, você define quais são os cenários, escreve quais são os testes para então você fazer a sua entrega de código, né? Então, isso vai te dar uma maior segurança de que aquele código de fato ele está fazendo aquilo que propriamente você pediu para ele, né? E garante que você não vai ter um problema ali quando você fizer uma entrega em produção, uma atualização de ambiente ou coisa nesse sentido. É a velocidade da operação, né? Você garante a questão da criticidade, né? Do pensante que eu disse agora há pouco, para você estar realmente validando se a qualidade daquele trabalho foi bem feito, né? E isso que o Gil comentou da documentação, quantos produtos eu já passei, eu já vi serem entregues sem documentação. E quando a gente fala nesse modelo, a sua documentação é o teu ponto de partida. Então, assim, não dá para você ter um produto correto, um produto com tudo que você precisa, sem você ter uma documentação muito bem especificada. Então, a sua documentação ela é o seu ponto de partida. Eu falo que, assim, para o Gil poder desenvolver um produto da forma correta que ele precisa, eu preciso ter um PRD muito bem especificado para ele. Preciso ter todas as regras de negócios, os requisitos funcionais, não funcionais, os critérios de aceite, todas as personas, tudo aquilo vai ter que estar muito bem documentado para eu poder entregar para ele e ele falar, beleza, agora sim eu vou desenvolver. E aí a gente não vai correr o risco de chegar no final da entrega de um produto e falar, beleza, vamos documentar. E aí aconteceu o que acontece muito, mas a documentação vai ficar para depois porque chegou outra coisa para fazer. A gente não corre esse risco, porque a documentação aqui ela é o nosso ponto de partida.
acho que talvez não para Carol, mas para o Gil e para o Fê, com certeza esse cenário aconteceu. Quantas vezes você chegou para dar manutenção num sistema que não tinha o mínimo de uma documentação? Não estou falando nem de um produto, né? Lógico, é consequência disso. Não houve a documentação no começo e chegou para fazer manutenção, uma migração. Ah, foi desenvolvido em, sei lá, em COBOL e precisa migrar para Java. Cadê a documentação? Ah, não tem, vai ter que ler o código, né? E eu acho que A agora documentação foi mandada embora, né? a documentação foi mandada embora, isso, porque a pessoa não está mais na empresa, né? Exatamente. E hoje a documentação é pré-requisito para isso funcionar. Exato. Então a documentação nasce antes do código. E até mesmo pensando em projetos assim nesse sentido, a IA te auxilia muito, porque você, obviamente, quando você vai iniciar um desenvolvimento, antes era muito mais difícil, você tinha que passar por linhas e linhas de código, você tinha que fazer Debugar. o debugar, né, como a gente Essa função chama o quê? fala. Haja debug. E aí você ia descobrindo que você precisava criar um arquivo numa determinada pasta e assim vai. Hoje em dia, com a IA, você vai imergindo com ela sobre o código, você utiliza skills para você fazer o entendimento. Então, o seu ponto de partida ali no projeto, mesmo que ele não tenha documentação, ele vai ser ali muito mais rápido. Obviamente que depois que você passa por aquele processo, você vai deixando esses artefatos no seu código para que na próxima interação você tem um consumo menor de tokens, né, que foi o ponto que o Felipe citou na fase ali que eu estou passando por um processo novo, e aí a sua próxima interação ela vai ser muito mais assertiva, porque você não vai partir mais do zero, né, do -1, né, você vai partir do zero, do 1 e assim por diante. Mudou um pouco a ordem das coisas, na verdade, né? Porque antes, do ponto de vista de documentação técnica, né? Geralmente se pegava o que estava sendo proposto para desenvolvimento, se construía, testava, e aí sim parava-se um tempo para fazer uma documentação daquilo que foi feito. Perceba que hoje a gente está falando de antecipar tudo o que é necessário de documentação, especificação, direcionamento, para que quando a gente entregar isso na mão como que você comentou ali? O Do estagiário. estagiário Super estagiário. o Super super estagiário, se estagiário. entregar na mão do super estagiário, ele sabe o que vai ter que fazer, porque está muito bem direcionado, documentado as coisas. Eu acho que existiam dois tipos de documentação, né? De pré-projeto, né? Que é aquela de começo de projeto, fazer o discovery, fazer a especificação funcional, a especificação técnica, e a final, que era o que foi entregue, né? Hoje não, hoje realmente você precisa antecipar para garantir que o resultado do código ele seja de acordo com o que o negócio precisa, né? Que é o que o Fabiano traz na apresentação dele. Hoje, antes o desenvolvimento era o gargalo. Mas não quer dizer que as outras áreas, as outras etapas não eram gargalo, elas só não eram evidentes. Agora, código não é mais gargalo, código é rápido. E evidenciou os outros gargalos. Porque eu acho que as outras áreas, elas tinham muito um gargalo de assim, eu tenho uma regra X. E aí, quando vai desenvolver, ela conflita com uma regra Y. E aí você só ia ver isso na hora de fato que a coisa ia ser desenvolvida. Hoje a gente consegue identificar tudo muito mais rápido. Se a gente tem um problema que é uma regra que conflita com alguma coisa, se a gente está faltando documentar alguma informação, eu acho que tudo a gente identifica muito mais cedo, justamente porque a gente documenta tudo antes de iniciar de fato o processo. Eu acho que, assim, né, Igor, se a gente pudesse até aproveitar esse papo tá bem rico e dar um norte, assim, para as pessoas que estão entrando agora para utilizar tantas metodologias e frameworks, pessoas que estão tentando compreender como vai funcionar isso, ou também estão inseridas já, né, nesse ponto. Eu acredito que tem um ponto central, assim, da adequação da habilidade dos profissionais que utilizam agents, frameworks e utilização de AI no dia a dia. Antes a gente falava muito do engenheiro de prompt, a capacidade que ele tinha que ter para conseguir fazer uma concepção de prompt bem rico, para conseguir sair do outro lado. Hoje eu ouso dizer que precisamos ter uma habilidade muito forte do ponto de vista de um contexto, um engenheiro de contexto, que consegue levantar, enriquecer, estruturar contexto, validar o que está sendo elaborado, para a gente conseguir dar o drive de output dessas informações, seja especificação, backlog, refinamento, o que for necessário ali para o projeto continuar. Até pegando esse gancho, né? Na Maita a gente é muito responsável nesse sentido, assim, a gente não crava nada, a gente não afirma nada, né? Porque a cada dia novo, cada dia que passa surge uma coisa nova e a gente sempre está experimentando. E eu concordo com você, eu acho que nesse momento, quem conseguir estruturar essa questão de contexto, ou estruturar essa questão de boas práticas que a empresa precisa, guardrails bem estruturados, eu acho que é o caminho. Pegando um gancho nisso,
e até para a gente ir encaminhando para o final aqui desse Papo Tech de hoje. O que você acha para uma pessoa que hoje atua numa concepção de extremamente estratégica, igual você faz hoje, de pré-venda, junto com o time comercial? Se essa pessoa quiser começar a incorporar a inteligência artificial utilizando esse termo do SDD, BIMED ou algum outro específico para isso, qual o caminho que essa empresa deveria começar a pensar, olhar com mais carinho para poder implementar isso na rotina do dia a dia? Legal, acho que de tudo que nós falamos aqui, né, nós falamos muito do conceito de utilização de AI em todo o fluxo, a capacitação de moldar um pouco melhor as habilidades durante esse processo e tudo mais. Eu acho que no final das contas a gente não pode deixar de lado a questão da habilidade profissional mesmo de quem vai estar na frente liderando essa iniciativa, ou jornada seja de pré-venda, proposta de solução, engenharia de valor, o termo que a gente pode utilizar aqui. Eu acredito que sempre tem que ter uma mentalidade muito de solução. Proposição de solução, encontrar solução para qualquer tipo de desafio que é proposto, seja um contexto técnico, um contexto de modernização, porque a gente está falando que a gente vai se deparar com diversos tipos de cenário mais distinto da operação de uma jornada de um cliente, interna, entre outros aspectos. Então, assim, do ponto de vista profissional, acho que esse enriquecimento na capacitação de ouvir cliente, sentar, entender, se colocar no lugar do cliente, fazer essa capacidade de você filtrar o que tá sendo colocado para você na mesa ali e começar já a pensar em direcionar isso para uma solução é extremamente importante. Porque a parte da AI, ela vai vir para te auxiliar, te ajudar, enriquecer durante toda essa jornada, antecipar todos os processos que precisa da elaboração de uma proposta. Então, assim, nós temos um papel fundamental do comercial, construção de relacionamento, entendimento também ali das demandas, onde tem oportunidade. E esse profissional aqui, que geralmente é um arquiteto de pré-venda, um arquiteto de solução, um arquiteto de economia do caminho, esse cara precisa, cara, assim, do D0, já iniciar usando contextos de AI. Porque vai acelerar muito o processo dele, vai dar muita amplitude e capacidade para ele pensar muito mais, enriquecer mais os contextos que vai ser proposto para o cliente, entender melhor o cenário que está acontecendo, para fazer todas as demais esteiras que geralmente é padrão. Entendimento, desafio, solution design, discovery, solution design, proposta de valor, compreendimento do que é de tempo, estimativa, backlog. Tudo isso vai ser feito através do intermédio de concepção com AI. Mas esse soft skill é onde eu acho que hoje deveriam estar sendo mais formados aí nesses profissionais que estão lidando ali, comercial, pré-venda, atendimento, desafio do cliente, essa triangulação. Boa. Carol, para quem quer vir para PO, PM, que vai usar a inteligência artificial, que vai realmente entrar nesse mundo que a gente está implementando ali, talvez squad com 2 pessoas, o que você acha que essa pessoa precisa começar, ou essa empresa precisa começar a pensar e ter para implementar isso no dia a dia? Eu acho que o que vale nesse modelo, né, para mim, foi muito aprender na prática. Então, assim, testem. Pegue um produto que você já tem em andamento, ou até um produto novo, ou alguma ideia, e teste. Baixe ali o pacotinho do BIMED, não é nada muito complexo. No começo a gente vai patinar, é normal, é completamente normal, mas isso não dura muito tempo, na verdade, pelo contrário, é o que a gente enfatizou aqui. É um framework simples de ser utilizado, mas assim, eu acho que o negócio é realmente testar para você entender como as coisas funcionam e ver como que você consegue adaptar isso para o seu modelo de negócio, para o seu produto, como que você pode incluir isso seja num projeto de escopo fechado, seja num produto que já está em andamento. Eu acho que o negócio é realmente testar e entendendo como as coisas funcionam ali no seu dia a dia. Gil, e aí? O que me diz? Boa, acho que pensando no quem está na ponta ali de desenvolvimento, né? Acho que o ponto-chave é a capacitação, né? Obviamente, você precisa entender se na sua organização, na sua empresa, se o uso de ferramentas de IA ele é permitido, né? Porque a gente sabe que tem empresas, organizações que às vezes têm algum receio por governança ou outros aspectos ali. Pode ser que não permita o uso de IA, mas você tem um laboratório para você começar a testar essas ferramentas, né? Você testar o uso de algum framework, você tirar alguma ideia que estava ali no papel, algum side project, algo que você quer fazer de repente ali, você começar a testar, né? E obviamente incentivar isso seus colegas de trabalho. Então,
tentar marcar ali cerimônias, seja semanais, quinzenais, mensais, que seja, mas para você ter esse momento de troca, né, você, obviamente, quando você aprende algo, você tenta transmitir para alguém, você está aprendendo praticamente em dobro, né, porque você vai se esforçar ali para o ponto de você vai explicar para alguém. Então, essa parte de capacitação, de você ir atrás, de você entender o que que o mercado está utilizando, né, obviamente, tem sempre algo que a gente está falando aqui, a gente pode vir daqui um mês, dois, vai estar um outro framework que de repente vai estar em uso, ele vai estar sendo muito mais efetivo, mas você precisa passar por essa fase ali de aprendizado na prática para que você veja se o que faz sentido ou não para o seu dia a dia e aquilo que obviamente você pode acelerar, pode deixar como entrega de valor ali para você. Boa, eu acredito nisso também. Eu acho que o testar não vai fazer mal para ninguém, né? Nem que seja uma iniciativa pequena ou um produto que já está em andamento, seja uma feature que vai ser desenvolvida. Eu acho que o único, talvez, recado que eu daria ali, né, até para a gente começar a ir para o encerramento e agradecimento, é a empresa tem receio de usar o IA. Você vai usar a sua pública ou que você não paga, não coloca dados da empresa, né? Faz a teste com, eu lembro da Microsoft, a Microsoft ela sempre usava contoso, ponto, não sei das quantas, era uma empresa fictícia. Cria uma empresa, cria um cenário fictício, teste. Teste, porque assim, esse vai ser o melhor resultado que você vai ter. Documentação, existe milhares na internet, né? Mas você só vai realmente saber se funciona para você testando. E acho que forçando a documentação, forçando o código, forçando uma desenho de solução realmente vai ajudar. E aí, para a gente finalizar, queria que vocês falassem um pouquinho das considerações de vocês. Eu acho que trazer um pouquinho aí do que vocês esperam nesse futuro usando IA, que eu acho que a Carol já trouxe assim, apanhei no começo, mas agora não largo mais, então assim, queria que vocês trouxessem as considerações finais. A consideração é só agradecer pela oportunidade aí do papo, Igor, né? Acho que tem muita coisa, muito Sim. assunto. Dá para trazer muito mais contexto, acho que a gente vai evoluir esse papo aqui para outras oportunidades, né? E assim, cara, acho que recado final também da minha parte, acho que nós estamos numa baita de uma oportunidade de alavancar o conhecimento e capacidade dos profissionais aí que estão entrando, testando, lidando com AI no dia a dia. Tem muita coisa nova chegando, então, no final das contas, tem-se os desafios, onde tem desafio tem oportunidade. Eu acho que é o momento tanto das empresas, os negócios, profissionais, aproveitar bastante essa fase de adequação e adaptação, porque eu entendo que quem aproveitar essa onda que está crescendo agora e se especializar nessa onda que vem vindo, eu acredito que quando todas as coisas estagnarem, melhor vai ser onde vai ter os profissionais com grande diferenciação aí no mercado. Acho que é aproveitar bastante essa fase aí que está acontecendo aí de AI. Boa, Carol? Acho que, além disso, também tem muito das pessoas perderem um pouco o medo, né? Quando a gente fala muito de uso de IA, acho que acontecia principalmente há um tempo atrás, assim, mas a IA vai substituir todo mundo, vai substituir o PO, vai substituir o dev. É o que a gente falou, né? Se você sai dando tudo em sim ali automaticamente, você vai ter um documento de 200 páginas e o teu retrabalho vai ser maior. Então, é o exemplo que o Fê deu. Você bota o barco lá no mar e fala para ele ir, ele vai. Então, assim, a gente precisa dos humanos ainda. Então, eu acho que é importante a gente aproveitar desse momento para a gente realmente se especializar e entender como as coisas estão funcionando, mas sem medo de que a IA vai substituir a gente. Eu acho que é utilizar como um baita de um aliado mesmo, como um acelerador, como alguém como o Juninho ali, o assistentezinho, o estagiário que está auxiliando a gente de forma muito grande, assim. Então, é isso, é aproveitar desse apoio que a gente tem, sem medo de que aquilo vai nos substituir em breve. Eu acho que essa questão de substituição é um medo que veio de 2, 3 anos para cá. Eu acho que uma frase que eu ouvi e ficou muito marcante é que a IA não vai substituir, mas provavelmente alguém que usa a IA vai te substituir, porque aquela pessoa ela vai estar sendo mais eficaz, mais eficiente, mais estratégica, né? Então, por isso é importante você se debruçar na documentação, você realmente tirar um tempo para você estudar, ver o que as ferramentas têm de bom ou não, até para você poder opinar, poder debater, né? E para os clientes ou até mesmo desenvolvedores que quiserem emergir nessa prática, nós aqui estamos sempre disponíveis aí para poder ouvir, para poder ensinar, também mostrar como estamos fazendo na prática, né? Então fica aí o convite para quem quiser de repente bater um papo, tomar um café, a gente está sempre
pronto aí para poder mostrar o que a gente testa dentro de casa, né, e pode compartilhar aí com nossos clientes. Temos o privilégio, né, de poder testar na prática, surge coisa nova, a gente testa, faz o laboratório, até para chegar onde nós chegamos, né? Acho que esse é o nosso diferencial, né? Como técnicos aqui, e eu me considero nesse balaio técnico também, porque eu vim do técnico, às vezes meto a mão na massa e assim, a gente tem o privilégio de poder testar e ter disponível essas ferramentas para a gente poder testar. Então, a gente já passou por pedras que a gente teve que quebrar no caminho exatamente por isso. Porque a gente testou, viu que não funciona, ou às vezes funciona, mas não porque a gente precisa, talvez por cenários específicos. A gente chegou à conclusão que o BIMED e o SDD não são concorrentes, mas são complementares, assim como vão surgir outros, né? E aí, até pegando esse gancho aqui, não existe bala de prata. Né, eu acho que realmente é entender o melhor cenário, entender que para aquela situação talvez o SDD seja melhor, para uma situação mais complexa o BIMED é melhor, talvez um conjunto dos dois e vai estar tudo bem. Ah, surgiu o Ponytail, que o Vini comentou conosco. Cara, pode ser que ele seja o futuro SDD. Né? Eu vi um que é do Smart Half, né, que ele nunca erra. Então, assim, mas funciona muito bem. Então eu acho que, como consideração final, é isso. Assim, não existe bala de prata. Todo dia surge coisa nova. Testem, validem, entendam como é que funciona. Sejam curiosos. Sejam curiosos, exato. Lógico, com responsabilidade. Tenham realmente um ambiente de laboratório, não vai fazer no seu ambiente oficial, sabe? Mas criem essa cultura de laboratório para poder testar e trazer para o dia a dia. Acho que esse é o melhor recado que acho que eu daria, eu poderia passar para quem quisesse começar ou a empresa quiser começar. E lógico, fica o convite para nos procurar e entender o que a gente está fazendo. A gente também faz sessões dentro da Maita para apresentar, inclusive o i7 para validar outras coisas, né, de negócio, se é viável ou não, enfim. Então eu queria agradecer aí pelo Papo Tech de hoje, um pouquinho diferente, com caras novas, né? Um pouco mais técnico, talvez não tão de negócio, mas esse é o nosso dia a dia. Obrigado, viu, pessoal? Obrigada, Valeu, gente. Saulo. Obrigado, gente.